A lição que nós vamos trabalhar hoje é a lição de número 4, e nós vamos trabalhar dois conceitos muito importantes: o conceito de fato e o conceito de narrativa. Então, esse é o título da lição: fato e narrativa. Esse quarto capítulo ele segue tendo uma pegada de ordem filosófica, mas nós vamos também explicitar os elementos teológicos que se encontram nessa lição. Então, nós vamos seguir articulando sempre a dimensão filosófica e a dimensão teológica, né? Nós estamos nesse diapasão que vem desde a primeira lição, passando pela segunda, e pela terceira. Em relação aos objetivos, eu vou fazer a leitura aqui dos objetivos, mas tomando a liberdade de sugerir alguma pequena mudança na forma dos objetivos ou do objetivo se configurar. O objetivo diz assim: mostrar que as únicas narrativas que devemos defender são as boas novas, portanto, o Evangelho de que Jesus salva, perdoa, cura e dá a vida eterna. Eu gostaria, assim, de pensar esses objetivos dizendo dessa maneira: mostrar a validez e o valor da Boa Nova enquanto o Evangelho, e que esse Evangelho é o Evangelho de Jesus, que salva, perdoa, cura e dá a vida eterna. Então, os Evangelhos se constituem como narrativas. E aí, então, o objetivo prossegue. Estas narrativas estão fundamentadas no fato histórico de que Jesus viveu, discipulou, morreu e ressuscitou, conforme transmitido pelos apóstolos através do Espírito Santo. Porque eu estou sinalizando não dizer as únicas narrativas, mas pensar essas narrativas na ordem da sua validez e na ordem do seu valor. Porque, como nós estamos percebendo, a teologia wesleyana e aquilo que vai se desenvolver no pensamento metodista já tem uma dimensão ecumênica. Então, nós vamos encontrar narrativas em outras expressões de igrejas, claro que a partir das narrativas dos evangelhos, sem sombra de dúvida, esse é o fundamento, mas também nós estamos pensando em termos de dimensões interreligiosas. Então, as outras religiões têm as suas narrativas também, né? O Islã tem a sua narrativa, as religiões orientais têm as suas narrativas, as religiões de tradição africana e dos povos originários também têm as suas narrativas, mesmo que essas narrativas se apresentem pela tradição oral. Então, nós vamos encontrar narrativas no âmbito das diferentes tradições religiosas que se configuram em perspectiva da tradição escrita, e aí nós temos que olhar para os livros que nós chamamos e reconhecemos de livros sagrados, mas nós temos que reconhecer também que há povos que não têm os seus livros, mas transmitem, né, a validez e o valor de suas tradições pela oralidade. Então, a oralidade é uma forma de narrativa também, né? Por isso que eu pensei essa dimensão em relação aos objetivos. Bom, os evangelhos, eles são narrativas, mas nós temos que perguntar que tipo de narrativas são os evangelhos. Os evangelhos não são narrativas históricas, em que pese que eles têm uma história. Os evangelhos não são narrativas científicas, né? Mas os evangelhos, nós vamos ver, eles são narrativas já teológicas. Eles emergem de diferentes comunidades, né? E a origem dessas narrativas, elas podem ser datadas da década de 70 à década de 80.
Então, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João vão ser organizados do ponto de vista da escritura, né? Do ponto de vista de uma narrativa com alta sofisticação de elaboração, é nesse período. E essas narrativas vão estar tentando explicitar e falar de uma experiência, de uma vivência, né? Da comunidade a partir do Cristo ressuscitado. Então, vejam, os evangelhos não são narrativas históricas, por quê? Porque eles não têm a preocupação de transmitir uma história sobre Jesus e sobre Jesus Cristo. E aqui eu tenho que dizer assim, e não posso dizer de outro modo. Nós não temos nada à mão que nos diga da existência real de Jesus Cristo. Nós dizemos de Jesus Cristo pela experiência e pela vivência da fé. E nós sabemos dessa vivência e dessa experiência da fé e pela fé a partir dessas narrativas que são os evangelhos. Então, sob esse ponto de vista, os evangelhos, eles se constituem como narrativas de fé, como narrativas teológicas. É essa perspectiva que nós precisamos, então, ter e compreender para a gente poder olhar para a beleza do texto e não cobrar aquilo que o texto não pode dar, ou seja, uma dimensão histórica, uma dimensão científica, etc, etc, etc. Então, isso é fundamental de entendermos na aula de hoje. E a aula de hoje, então, ela vai nos colocar diante de um problema de ordem filosófica e também de ordem teológica, nós vamos ver como é que isso vai se dando, que implica entendermos a dimensão do fato e a dimensão da narrativa do fato. Como é que nós lidamos com o fato e com a narrativa do fato? Porque são coisas distintas. O fato é uma coisa, a narrativa é outra coisa. É fato que Deus tenha se encarnado num dado momento da história, num contexto histórico e num contexto espacial, né? Agora, a narrativa desse evento é uma outra questão. São coisas que estão interligadas, mas são coisas que nós não podemos efetivamente separar. A palavra fato, ela vem do particípio do verbo facere, do latim, né? Que significa factum. Então, aqui nós temos a origem da palavra fato, e a palavra fato ela tem a ver com um evento ou com um acontecimento. E é daí, né, da palavra fato, que nós vamos encontrar na filosofia, principalmente na filosofia formulada por Heidegger, na Alemanha, por Sartre, na França, por Henrique Dussel, na América Latina, filósofo argentino, que viveu muito tempo no México. A palavra é facticidade. E a facticidade é uma dimensão da existência humana, né? Das situações contingenciais. A vida humana ela é contingente, né? Veja, ela não é necessária, a vida humana. No entanto, que ela é finita. Nós morremos. As coisas desaparecem. As coisas que têm vida morrem. Então, a facticidade, ela emerge justamente do fato da existência das coisas. E essas coisas independem das nossas escolhas. Então, aqui está o sentido, da palavra fato. A palavra narrativa, ela também vem do latim, do verbo narrare, e narrare significa contar, é o efeito ou o processo de narrar, de relatar ou expor um fato, um acontecimento, uma situação. Essa situação ela pode ser real, pode ser imaginária, mas em última instância, a narrativa, ela sempre emerge como um dizer, um fazer conhecer a partir da realidade do fato,
a partir do mundo da facticidade, portanto, desse mundo humano que é da ordem contingencial, né? Nós podemos também encontrar nos ditos populares os causos, os contos que as pessoas narram no dia a dia. Bom, nós vamos perceber que a dimensão do fato e da narrativa, no nosso mundo hoje, principalmente no nosso mundo pós-moderno, ele ganha uma proporção tão grande, né? E por causa da tecnologia e das redes sociais, isso ganha uma proporção que nós hoje vivenciamos uma dimensão do aspecto do fato e da narrativa que não é tão tranquilo assim de compreendermos e visualizarmos. Isso sempre foi um problema ao longo de toda a história humana. Mas no nosso contexto, isso hoje ganha uma outra configuração. Por quê? Porque nós temos que lidar com uma coisa chamada fake news, e que nem sempre as fake news elas correspondem de fato aos fatos, né? Então aqui está o problema do nosso tempo, né? Essa é uma questão muito recente. Essa questão das fake news, ela emerge no contexto das eleições de Donald Trump, quando ele foi eleito pela primeira vez nos Estados Unidos. Aí nós começamos a fazer uma experiência, uma vivência na cultura de não mais considerar os fatos, mas de considerar somente as narrativas enquanto fake news. Por isso que a lição ela vai nos ajudar a pensar como que devemos estabelecer essa relação do fato e da narrativa. Então nós vamos tentar perseguir essa dimensão na nossa reflexão. Bom, eu dizia que os evangelhos, eles são narrativas de fé. Eles não são narrativas históricas, em que pese que os evangelhos tenham na sua escrita, na sua gênese, na sua formulação, na sua elaboração, uma origem histórica, né? E em um contexto determinado. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade quando nós manuseamos a Bíblia toda enquanto uma coletânea de pequenos livrinhos, porque esses livros não caíram prontos do céu. Esses livros foram escritos historicamente, foram escritos por um conjunto de formuladores, né, de comunidades e pessoas, com respectivos destinatários. Então, nós precisamos perguntar quem escreveu, para quem escreveu, né? O gênero literário que está em questão, o problema que está em questão, o que que o texto está querendo responder, quais são as demandas, as necessidades em tela na elaboração de um texto. Essa é a razão, então, de se ter uma boa compreensão da história, da arqueologia, da filosofia, da linguística, da semiótica, da hermenêutica. Eu vou explicitar algumas dessas coisas na minha fala aqui, para termos um outro olhar para os livros daquilo que nós chamamos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Isso vale também, e nós temos que pensar assim, para reconhecermos todas as outras tradições culturais em curso, aquelas que vêm dos povos dos livros e aquelas que vêm de tradição oral. Esse mesmo exercício, essa mesma sensibilidade, essa mesma empatia e simpatia nós precisamos ter, né? Esse é um gesto de cuidado para podermos fazer uma boa leitura, uma boa interpretação. E aqui nós já entramos na questão da leitura. Vejam, a leitura ela é sempre já uma forma de narrar um fato. É sempre a leitura de uma realidade. É sempre a leitura de um acontecimento. Mas uma coisa e outra coisa não são as mesmas coisas, em que pese que estejam interligadas. E aqui que nós vamos precisar começar a considerar, então, dois níveis. Um nível que eu estou chamando aqui de ordem filosófica,
Vamos considerar alguns pontos e outro nível de ordem teológica. Do ponto de vista filosófico, eu vou colocar aqui algumas ideias que nós precisamos, de fato, considerar na nossa reflexão. Nós precisamos aqui entender, e eu só vou dar uma visão muito pontual, que eu precisaria de mais tempo para elaborar e desenvolver essas ideias. Isso nós poderíamos até fazer num outro momento. Bom, do ponto de vista da filosofia, nós precisaríamos entender assim, que é necessário aquilo que em filosofia nós chamamos de uma teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento, ela supõe um sujeito que conhece e um objeto que é conhecido. A palavra sujeito, do latim, significa subjectum, aquilo que está abaixo dele. A palavra objeto, do latim, significa objectum, aquilo que está acima dele. Então, a realidade, enquanto objeto, ela se impõe sobre o sujeito. Então, o sujeito é sempre o homem, enquanto pessoa humana, portador de consciência, portador de pensamento. E de todas as dimensões constitutivas do humano. O objeto é sempre aquilo que nós chamamos de mundo, de realidade, de existência. Então, o conhecimento se dá na relação sujeito-objeto. Então, a palavra sujeito, a palavra objeto, na filosofia tem um sentido muito importante e muito diferente da maneira como nós empregamos a palavra sujeito ou objeto no dia a dia, no cotidiano, ou naquilo que nós chamamos da linguagem do senso comum. A palavra sujeito é pessoa humana, a palavra objeto é mundo, né? Na relação sujeito-objeto, nasce uma outra realidade que nós chamamos de imagem. O que é imagem na relação sujeito-objeto? A imagem é aquilo que o sujeito constrói do objeto. Então, quando nós conhecemos, vejam, aqui está a questão central para nós. Quando nós falamos do objeto, nós não temos o objeto mesmo, mas nós temos sempre uma imagem do objeto. Essa imagem é para nós aquilo que nós chamamos de significação. É o que o objeto significa, né? O sujeito significa o objeto. A significação e o conjunto de significações forma aquilo que nós chamamos de teoria, ou de modelo, ou de modelos, ou de paradigmas. Então, a imagem, enquanto um paradigma, enquanto um modelo, né, enquanto uma forma de significar, é a maneira de dizer da realidade. Por quê? Porque nós não temos acesso à realidade tal como ela é. Aqui é o problema filosófico central. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender nada mais. Nós não vamos entender a religião, não vamos entender a arte, a filosofia, a ciência, a tecnologia. Por que que nós criamos esses saberes? Porque esses saberes são formas de dizer o objeto. Porque nós não temos acesso, em última instância, àquilo que é o mundo, aquilo que somos nós mesmos e aquilo que é o mistério. Se nós tivéssemos acesso a tudo isso, nós não precisaríamos conhecer, porque nós já teríamos a verdade em nossas mãos. Agora, como nós criamos a cultura e na cultura criamos as formas de conhecimento, nós precisamos dessas coisas sempre para poder interpretar a realidade. Então, se nós tivéssemos que dizer assim, o que é uma narrativa? Uma narrativa já é uma interpretação do fato. Uma narrativa é uma interpretação da realidade. Por isso que não é fácil a gente pegar as coisas da realidade no primeiro momento. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa, né? Um determinado campo de conhecimento diz de uma maneira, um outro determinado campo de conhecimento diz de outra maneira. Por quê? Porque cada ciência, cada conhecimento tem o seu objeto de conhecimento. A física, a química, a história, a sociologia, a filosofia, a teologia pegam a realidade enquanto objetos.
Aqui está a base da discussão dessa lição de hoje. E isso tem implicações fortemente na teologia. Nós vamos ver daqui a pouco. Né? Por quê? A teologia também trabalha com narrativas. Porque nós não podemos dizer de Deus aquilo que ele é. Porque nós nunca vimos Deus. Nós nunca pegamos Deus. Né? E mesmo quando nós falamos que sentimos Deus, isso ainda é de todo esse aparato humano que é contingente, que tem limite, porque os nossos sentidos não acessam a coisa como ela é, a realidade como ela é. Por isso que aqui eu vou falar de dois filósofos rapidamente. Um filósofo francês e um filósofo italiano, e que nos ajudam a entender isso que nós estamos aqui pensando. Né? Então, nós poderíamos dizer assim: ora, o que se tem da realidade, do objeto, do fato, é sempre a realidade, o objeto, o fato, significado. Então, nós precisamos do signo para dizer as coisas. Veja, quando a gente diz o objeto árvore, nós precisamos do signo árvore para dizer árvore, porque senão a gente não consegue dizer. Em última instância, nós precisamos sempre do signo para dizer o objeto. Por isso que conhecer é significar. Por isso que conhecer é construir significações das coisas. E é sempre assim. E por que que é sempre assim? Porque o objeto, enquanto realidade, não se esgota. Nós não nos esgotamos para nós mesmos. O objeto não se esgota nele mesmo, né? Deus não se esgota em si mesmo. O que nós temos, então, das coisas, o que nós pensamos das coisas, o que nós sentimos das coisas, sempre são coisas significadas. Por isso que nós podemos entender aquilo que Paulo vai dizer. Quando eu era criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, eu penso como adulto. Por quê? À medida que vamos crescendo, nós vamos ganhando em significação. Vamos ganhando em compreensão das coisas. Isso é decisivo para nós. Por que que é importante isso? Porque, via de regra, a maioria das pessoas acreditam que aquilo que elas têm da realidade já é a realidade mesma. Esse é o equívoco. Isso é uma ilusão. O que nós temos da realidade não é a realidade mesma, mas é a realidade sempre interpretada. É a realidade sempre significada. Por isso que Paul Ricoeur, que é um filósofo francês, ele vai escrever algumas obras, e pelo título nós vamos perceber já essa discussão que estamos fazendo. Ele escreve, por exemplo, uma obra chamada O Conflito das Interpretações, Ensaios de Hermenêutica. Ele vai escrever uma outra obra chamada Tempo e Narrativa. Ele vai escrever uma outra obra chamada Da Interpretação. Por quê? Em última instância, toda a busca humana não é só de viver a vida, mas é de pensar a vida, pensar o viver, enquanto um interpretar o viver, um interpretar a vida, com todas as suas dimensões, né? Paul Ricoeur é um pensador francês que se move no campo da fenomenologia e no campo da hermenêutica. Aí se encontram as suas grandes contribuições para o pensamento. Ele vai ter uma preocupação tanto filosófica quanto teológica. Do ponto de vista teológico, ele está preocupado em pensar o existencialismo do ponto de vista cristão. Ele está pensando também a teologia desde o processo da reforma, da teologia protestante. Nós não podemos aqui nos esquecer que Paul Ricoeur vai ter uma forte influência de um teólogo calvinista e um importante teólogo do século XX, que é Karl Barth, um teólogo suíço, genebrino, e que vai exercer grandes influências no pensamento católico também. Então, aqui a gente vai vendo a correlação e as múltiplas influências da teologias da Reforma na teologia católica e também o contrário. Né? Então, Karl Barth vai exercer uma decisiva influência
em Paul Ricoeur. E Paul Ricoeur vai exercer, só para a gente aqui ir estabelecendo esses diálogos, uma presença no filósofo argentino, que vai ser o professor do Papa Francisco, que é Juan Carlos Scanoni. Então, o pensamento ricoeuriano, ele está presente no pensamento desse filósofo e desse teólogo jesuíta, Juan Carlos Scanoni, que vai ser professor, né, do Papa Francisco quando Bergoglio na Argentina, né? Então, vejam as múltiplas correlações dos pensamentos entre si. Paul Ricoeur aqui para nós ele é fundamental. E o que nós podemos reter de Paul Ricoeur? É que trabalhar no campo das interpretações já é fazer a experiência dos conflitos. Interpretar, portanto, é já estar no âmbito do conflito. Por isso que existem conflitos teológicos, né? E não poderia ser diferente. Vejam, cada pessoa, cada igreja lê o texto bíblico de um modo muito singular. Isso tem a ver com a maneira como o texto bíblico é recepcionado no sujeito que conhece. Veja, cada um de nós fazemos a experiência da recepção do texto bíblico. E essa recepção do texto bíblico, ela vai se dar assim ao longo da história. Por isso que ao longo da história nós vamos ter conflitos históricos que vão ter consequências políticas, né, por causa do conflito das interpretações. E sempre vai ser assim, e não vai ser diferente. Então, o filósofo, o teólogo, o cientista, o artista, né, as pessoas pensam diferentes justamente por quê? Porque elas recepcionam o objeto de um modo diferente. E nós temos que saber trabalhar com essas diferenças, que é o que nós estamos aprendendo no mundo que nós estamos denominando de pós-moderno. Se a pós-modernidade tem as suas dificuldades, a pós-modernidade tem também as suas possibilidades de lidarmos com a diferença, com a multiplicidade, com o outro que pensa, sente, ama, deseja, quer, diferente de mim, diferente da minha igreja, diferente da minha religião, e assim por diante. É essa experiência que nós temos que saber levar de uma forma muito sábia para o mundo da política também, para nós fugirmos a essas polarizações. Por isso que o nosso mundo hoje ele é um mundo conflituoso, porque o que está em jogo é como é que nós lemos a realidade. Paulo Freire tem uma obra importante chamada A Importância do Ato de Ler. A questão é como é que nós lemos? Qual é o repertório que eu tenho para ler a realidade? Bom, outro pensador vem da Itália, da Península Itálica. Aqui eu quero falar da importância de Umberto Eco. Umberto Eco ele nasce na cidade de Alexandria e morre em Milão. Em Milão, ele tinha uma bela biblioteca de 2, 3 andares, que era a sua casa, com as obras mais clássicas, mais antigas, né? E foi um profundo erudito, tal qual é Paul Ricoeur. E Humberto Eco é o autor da célebre obra que foi tornada cinema, que é O Nome da Roça. Humberto Eco é quem nos apresenta o mundo medieval na sua beleza, na sua diversidade, na sua pluralidade, de um modo muito diferente daquela visão que está muito presente ainda na cabeça das pessoas, que a Idade Média foi o século das trevas, né? Então, nós podemos dizer assim: isso é pura bobagem, porque cada século, cada tempo tem as suas trevas. Veja, hoje nós temos as nossas trevas de fazer genocídio com os palestinos, de fazer genocídio na Ucrânia, né? É, de fazermos genocídio na natureza, quando destruímos a natureza e a natureza volta com toda a sua força para nós. Então, essas são as nossas trevas hoje, né? Umberto Eco tem uma obra que ele lança na Itália em 1962, chamada A Obra Aberta. E essa obra tem por objeto estudar um poeta e romancista irlandês chamado James Joyce, né? E para
Humberto Eco, Joyce é um escritor que parte da Idade Média, de um mundo fechado, né? Com um mundo ordenado e fechado, e pensa desde o mundo medieval, agora um universo em expansão, um universo em abertura, tal qual a física pensa, tal qual a astrofísica, a partir de Einstein e tantos outros, pensam um universo em expansão. Vejam que o homem antigo, nem medieval, eles não falam ainda em universo, porque o mundo para o homem antigo e medieval é um mundo fechado, é um mundo organizado, é um mundo que tem hierarquia. O mundo para o homem moderno, o mundo para o homem contemporâneo, que somos nós, é o universo. E é um universo infinito. Então, nesse sentido, Humberto Eco está mostrando que James Joyce formula toda a sua poética a partir dos textos medievais, né? Por isso que Humberto Eco vai dizer assim, ó, a obra de Joyce, por sua natureza medieval, possui uma eficácia simbólica. Além do sentido literal, a ela se pode atribuir um sentido moral, um sentido alegórico, portanto simbólico, e um sentido anagógico. Anagógico significa místico. Então a poesia ela tem uma dimensão simbólica e uma dimensão mística. Nós vamos encontrar isso em Fernando Pessoa. No Brasil, nós vamos encontrar em Manuel Bandeira, em Cecília Meirelles, essa dimensão mística que o texto poético desses poetas tem. É isso que Humberto Eco quer dizer, então. Toda obra de arte, ela é uma obra aberta. Ora, se toda obra é uma obra aberta, nós temos que olhar para o texto bíblico como uma obra aberta também, não fechada. Nós não podemos fechar o texto bíblico, porque senão nós vamos cair nos fundamentalismos. E não vamos nos esquecer que o Wesley e a tradição metodista, ela se move fazendo uma crítica a esses fundamentalismos. E não vamos nos esquecer que esses fundamentalismos eles estão em curso hoje, porque isso tem a ver com como se recepciona o texto bíblico. Ora, eu posso recepcionar o texto bíblico enquanto uma obra aberta, ou eu posso recepcionar enquanto uma verdade fechada. Né? Veja, há um sacerdote católico que está no Mato Grosso do Sul, talvez o André possa nos dizer melhor sobre isso, que diz assim, que a causa das chuvas no Rio Grande do Sul tem a ver com Satanás. Por quê? Porque o povo gaúcho ficou secularizado e se voltou para a Umbanda e para o Candomblé. E esse padre justifica assim: eu estou dizendo o que está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Isso é uma leitura dele, mas não está na Bíblia. Se a gente lê o texto bíblico cuidadosamente, isso não está lá. Então, muitas coisas que nós dissemos que está no texto bíblico é porque nós aprendemos a entender assim. Mas se a gente lê o texto como uma obra aberta, nós vamos ver que o texto não diz o que está dizendo. Nós vamos ter surpresas com a beleza do texto. Então, nesse sentido, Eco vai dizer assim: a obra de arte é uma mensagem fundamentalmente ambígua, uma pluralidade de significados que coexistem num só significante. Isso está lá na obra aberta de Eco. O que tentaremos demonstrar, diz Eco, nessa sua obra, é que essa condição é própria de qualquer obra de arte, é própria de qualquer literatura. A Jonice pode dizer para nós isso na música. Cada regente, cada maestro, cada músico interpreta uma obra dando o seu movimento. Então, nós nunca vamos encontrar uma mesma interpretação das obras de Gustav Mahler, por exemplo. Porque nós podemos ouvir inúmeras interpretações das sinfonias de Gustav Mahler. Né? Então, isso vale para todas as dimensões. E para a dimensão da fé, isso não é diferente.
Eco tem em sua obra, portanto, a preocupação em expor um projeto, né, de uma mensagem dotada de um largo leque de possibilidades interpretativas, né? Veja, aqui então nós encontramos os elementos que estão por trás da relação do fato e da narrativa, né? Toda narrativa são leques de possibilidades interpretativas que não se esgotam. Por isso que aqui nós temos que repensar o conceito de verdade, né? Não está em jogo aqui relativizar a verdade. Não é isso. Ah, cada um tem a sua verdade. Não é isso. Por quê? Porque o conhecimento se dá na relação sujeito-objeto. Há algo da realidade no sujeito e há algo da realidade no objeto. Quando nós construímos uma imagem de mundo, de homem e de Deus, há algo aí do objeto e há algo do sujeito. Só que nós não temos acesso à inteireza das coisas efetivamente como elas são. E aqui nós podemos, então, fazer uma passagem para os pontos de ordem teológica. Eu quero trazer aqui um exercício, né? Eu só vou fazer alusão, mas seria interessante que nós pudéssemos ler essa passagem bíblica, que não está na revista, mas que nos ajuda a entender como o problema do fato e da narrativa já está no contexto da elaboração dos próprios evangelhos. E isso que eu vou ler se encontra tão somente na narrativa de Mateus. Não se encontra em outras narrativas, nem de Marcos, nem de Lucas, nem de João. E aqui eu queria tomar, no capítulo 27 de Mateus, versículos ou versos 62 e 66, onde ali se fala do sepulcro selado. Então, após a morte de Jesus, né, nós vamos encontrar uma passagem que diz assim, ó: no dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus reunidos junto a Pilatos diziam: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor disse quando ainda vivo: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para que os discípulos não venham roubá-lo e depois digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. E a última impostura será pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide guardai o sepulcro, como entendeis. E saindo, eles puseram em segurança o sepulcro, selando a pedra e montando guarda. Mais adiante, depois que as mulheres se dirigem ao sepulcro, nós vamos encontrar a continuação dessa passagem, que diz assim: enquanto eles iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e anunciaram aos chefes dos sacerdotes o que acontecera. Estes, depois de se reunirem com os anciãos e deliberarem com eles, deram aos soldados uma vultuosa quantia de dinheiro, recomendando: dizei que os seus discípulos vieram de noite enquanto dormíeis e o roubaram. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos deixaremos sem complicação. Eles pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, Jesus ressuscitou ou não ressuscitou? A experiência do sepulcro vazio é a experiência de que o corpo foi roubado e desapareceram com ele? Ou é a experiência na fé do Cristo que ressuscita? Aqui está a questão. Por isso que não há aqui como comprovar esse fato. Mas o próprio texto de Mateus, na sua narrativa, nos põe diante já desse problema, que é um problema que está presente no mundo antigo, que está presente no mundo medieval, no mundo moderno e no nosso mundo pós-moderno. Jesus, de fato, ressuscitou? Ou esse corpo foi sequestrado?
eles apareceram com ele. Veja, aqui tá a questão que nós encontramos já nessa própria narrativa que se encontra no Evangelho de Mateus. Eu vou avançar mais um pouquinho e vou pontuar já a minha aula. Eu vou voltar agora ao fundamento da lição de hoje, fato e narrativa, que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo. Agora, então, vamos tomar esse fundamento. E o texto diz assim: nem se ocupem com fábulas, mitos e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Veja, eu tenho apresentado ao longo das lições que o mito é aquilo que é da ordem do maravilhoso. Aqui no texto de Timóteo e de Tito, né, a gente pode ler Timóteo e Tito, nós vamos ver por quê. Mito está aqui identificado com fábula e no sentido pejorativo, não no sentido positivo do mito, como eu venho afirmando. Então, as cartas, a primeira e a segunda, a Timóteo e Tito, fazem parte daquilo que vai ser denominado, a partir do século XVIII, de cartas pastorais, né? Elas começaram a ser chamadas assim a partir do século XVIII. São cartas endereçadas a pastores de comunidades cristãs. No caso, Timóteo e Tito são os destinatários e ambos são companheiros de Paulo. Não vamos nos esquecer disso. Isso só para a gente situar a referência do fundamento que a revista aqui está nos dando em Timóteo. Ora, e aqui eu estou buscando uma citação que eu tiro da Bíblia Tebe, a tradução ecumênica da Bíblia. E a passagem diz assim: e não se apeguem a lendas e genealogias sem fim. Qual é o comentário que a Tebe faz? A Tebe diz assim, ó, essa fala, ela faz alusão e trata-se de especulações judaicas acerca dos patriarcas e heróis do Antigo Testamento. Especulações que se dá e se há de inspirar naquilo que está em curso já no século II, que é o gnosticismo. Então vejam, o texto, o texto de Paulo, ele está num ambiente que é o ambiente do Império Romano, cuja cultura é o helenismo. E o gnosticismo ele está aí acontecendo. E o que é o gnosticismo? Pode-se dizer que ele é um conjunto de sistemas de pensamentos que emergem nesse contexto com muitas diversidades de seitas e escolas. Mas essas diversidades elas têm uma característica. Apresentam a religião como uma coisa privada e não pública, dizendo assim, para se ter acesso à verdade revelada, né, isso se dá somente para alguns, não para todos. Ora, o texto de Timóteo e também no texto de Tito se está colocando em questão judeus cristãos convertidos, mas que retomam uma leitura à luz do gnosticismo dos patriarcas e dos heróis do passado referentes ao Antigo Testamento. Então, essa citação, na verdade, não se trata de uma citação necessariamente contrária à ideia em si e à beleza do mito, mas é uma maneira pejorativa e negativa que alguns judeus estão fazendo e estão interpretando nesse contexto. Então, aqui nós temos que trabalhar com essa dimensão, sempre ambígua no processo da interpretação, como nós estamos vendo com Humberto Eco, quando fala da sua obra aberta, e com Paul Ricoeur, quando sinaliza-nos a dimensão do conflito das interpretações. Então, nós poderíamos seguir assim. Quanto à associação do mito à fábula, deve-se compreender em um sentido negativo, portanto. Ensinar mitos ou fábulas tem a ver com a acusação
contra os poetas pelos filósofos, principalmente de orientação platônica e neoplatônica. Aqui tem uma outra coisa complicada. A filosofia dominante nesse período, como eu já dizia, é o estoicismo, o epicurismo, o pitagorismo, o platonismo na sua forma neoplatônica. E Platão tem uma visão negativa da arte. Platão tem uma visão negativa da poesia. Por quê? Platão vai dizer que os poetas, nos seus conceitos, não captam a verdade. Por isso que, talvez na principal obra de Platão, que é a República, no livro 10º, onde ali há um diálogo entre Sócrates e Glauco, na formação ideal da cidade, da república, né, a ideia é que se deve é, tirar os poetas e os artistas da cidade. Porque os artistas e os poetas, quando dizem o que dizem ou fazem o que fazem, eles mais imitam a realidade. Daí a ideia da mimesis, do que interpretam a realidade. Né? Então, Platão tem uma concepção na formação da cidade, da polis, de que os poetas não deveriam participar. Essa ideia de que a arte e a poesia foi menos importante, ela vai vir até o século XVIII, num filósofo que a revista faz menção, cuja obra é a Fenomenologia do Espírito, que é um filósofo alemão chamado Hegel. É Hegel que vai restituir na sua filosofia moderna, no século XVIII, a importância e a beleza da poesia e da arte. Veja, desde Platão, no século IV a.C., até Hegel, a poesia, a arte, ela é reduzida à fábula, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que é o menos importante, ou aquilo que não nos ajuda a dizer a realidade, né? Hegel vai na contramão de Platão. E para Hegel, a arte e a poesia vão ser formas também de expressões da verdade, né? Então, Hegel restitui o sentido à poesia. Ora, Paulo, né, e os primeiros formuladores dos evangelhos e dos escritos entre o século I e o século II, eles estão imbuídos dessa atmosfera de como traduzir a verdade, né? Por isso que muitas vezes nós encontramos em Paulo essas passagens. Mas para entendermos isso em Paulo, nós precisamos desse contexto efetivamente. Eu gostaria de terminar a exposição, para passar a palavra para cada um e cada uma de vocês, com uma citação de um pensador que a mim me é muito caro, um filósofo norte-americano do século XIX. Ele morre antes do início da Primeira Guerra Mundial, não presenciou, portanto, as guerras europeias que tiveram essa dimensão maior, que se chama Charles Sanders Peirce. E Peirce vai ser um grande cientista, um grande filósofo, um grande pensador, vai dialogar solitariamente com os mais de 25 séculos do pensamento filosófico, né, do pensamento científico, e ele vai dizer assim: pessoas diferentes têm modos tão maravilhosamente diferentes de pensar. Isso por quê? Porque cada sujeito é, tem uma percepção e uma sensação da realidade que não é a mesma. Por isso que nós pensamos diferente. E Peirce está dizendo assim, um modo maravilhosamente diferente de pensar. Isso vale para as filosofias, isso vale para as teologias, isso vale para as religiões. Por quê? Porque a diferença, a diversidade, aqui para nós se impõe como aquilo que é do maravilhoso. Por isso que nós não temos uma interpretação que esgota o sentido. Mas nós temos, portanto, interpretações, a obra é sempre aberta, e aí os conflitos serão inevitáveis. E nós temos que saber trabalhar com os conflitos. Então, olhar para o texto bíblico enquanto uma coletânea de livrinhos, por isso que a gente pode entender aqui porque e Rui disse isso na aula passada. Wesley é um homem de um único livro, mas
Wesley está dizendo isso por quê? Porque ele sabe que a Bíblia é uma coletânea de livrinhos, e é uma coletânea de livrinhos que pode recepcionar interpretações as mais amplas, as mais infinitas, né, e as mais significativas. Eu pontuo a aula por aqui, fazendo assim e deixando a pergunta no contexto da lição mesma. O que significa, então, mais que defender os evangelhos, apresentar, portanto, a validez e o valor da narrativa dos evangelhos, enquanto boa nova do reino, que é o reino da justiça, no mundo pós-moderno como nós? Aqui nós precisamos mexer com essa obra, que é uma obra aberta, e saber interpretar essa obra aberta no nosso mundo, que também é aberto, cheio de possibilidades, de significações, portanto, um mundo diverso, plural, ímpar, né? E ao mesmo tempo singular, né? Que dá a cara daquilo que é efetivamente o nosso tempo. Aqui, então, nós podemos descobrir possibilidades de traduzir essa boa nova, né? Que é sempre uma boa nova eivada de justiça, num mundo como o nosso, onde ainda a injustiça também se faz muito presente, né? Eu pontuo a aula por aqui, passo a palavra para a Rosa, para cada um de vocês, para a gente poder agora conversar um pouquinho mais. Muito obrigado pela escuta de cada um, de cada uma de vocês. Bom, que dizer, não é? Depois dessa. Esse exercício que o Edivaldo faz para a gente, porque além de ter sido uma fala densa e concisa, ela foi significante, né? Para brincar com a expressão que ele mesmo usa. E foi um desafio, porque ele pegou lá de trás, enfim, fez um percurso imenso, né? E para a gente que expõe, que é professor, muitos de nós temos essa experiência aqui, né? Não só a gente que está dando aula, mas outros também têm. Nós sabemos o risco que é a trabalharmos um conteúdo com, digamos assim, com pouco tempo para essa exposição, né? E quanto isso pode ser comprometedor, tanto para o conteúdo que a gente expõe, quanto para quem expõe. E, assim, nesse sentido, parabéns para o Edvaldo, que ele conseguiu ser feliz, né? E dar uma integridade para todo esse percurso. Claro, isso não é à toa, isso é porque ele, na verdade, navega cotidianamente nessas leituras e domina totalmente esse conteúdo. Eu queria dizer duas coisas que me parecem tão importantes, né? Que é uma afirmativa feita, verdadeira, né? Com a qual eu concordo, mas que eu sei que é uma afirmativa que incomoda a nós no meio evangélico, vamos dizer assim, de forma genérica, né? É exatamente dizer que a Bíblia é uma obra aberta, né? Essa é uma fala que dói no coração de todos os evangélicos de carteirinha aqui, porque a gente aprendeu, né? E isso vai se confirmando ao longo de todo o trabalho que se faz nas igrejas, de que a Bíblia é a palavra de Deus verdadeira, única e absoluta, porque a gente não consegue olhar para esse texto maior com esse olhar que traz esses critérios que o Edivaldo colocou. E que eles são, claro, posteriores, né? Eles são muito recentes no sentido da formulação do conhecimento. E claro que isso está na formação das novas gerações de teólogos, e enfim, fora esses autores citados por ele. Quer dizer, isso não chegou na igreja local ainda, eu acho. Então, a gente ainda navega nessa afirmação meio que fechada, né? Que, no fundo, sustenta a prática religiosa de muitos de nós nas comunidades. Para mim, esse é um ponto importante que eu acho que a gente, como igreja, precisa enfrentar. Ter a coragem de dizer que eu não nego a minha fé,
quando eu reconheço que a Bíblia é uma obra aberta e que ela ali dentro tem outras milhares de coisas que a gente não consegue perceber na primeira leitura e que exige. Enfim, segundo dizer, decorrente disso, que um outro problema que a gente tem nas igrejas, e aí não é só nas evangélicas, é que as religiões que sustentam, portanto, as comunidades religiosas, sustentam no sentido de que nos agregam, né? Elas são esfomeadas, vou usar bem essa expressão, porque eu acho que é ela que diz mesmo, por coisas e atividades que apareçam, que se possa dizer assim, fizemos evangelizamos tantas pessoas, trouxemos tantas pessoas, fizemos tantos almoços, coisas que são contáveis, né? Contáveis, né? Que a gente possa contar e dizer, é produto, né? E isso é bem oriundo de todo um sistema capitalista que a gente foi, né, vivendo ao longo de... Nascemos juntos, os evangélicos nascem juntos com o capitalismo, então a gente traz isso para dentro da igreja. Então as atividades, elas pedem que a gente reflita menos e faça mais. E aí nós acabamos refletindo menos sobre essas questões todas que o Edivaldo traz, né? A gente é meio que ensinado a dizer, não vale a pena ficar sentado pensando essas coisas, vamos fazer, que é o que aparece. Isso é o que está aí no jogo do cotidiano, não só nas igrejas, mas na vida normal, né? A gente parece que acha que refletir, pensar, não é trabalho, né? E o Oswaldo está fazendo uma profunda demonstração para nós na sua exposição de que pensar é fundamental para a gente poder se situar e entender as coisas, né? E o terceiro elemento que eu queria chamar a atenção só, e isso, claro, essa outra visão, essa visão anterior, ela nos leva a dividir o mundo entre o bem e o mal, né? Essa visão maniqueísta. Então, se eu não posso fazer isso, eu só posso fazer aquilo. E parece que não tem espaço para diversidade, para outras coisas, outros desdobramentos. O que também nos prejudica, porque nos faz ter que optar por X interpretações, para pegar a ideia da interpretação aqui, e não por dar um tempo para a gente pensar, para a gente evoluir, para que as ideias possam germinar dentro de nós. Então, o terceiro elemento é a questão do conhecimento. A gente acha, num determinado momento da vida, parece, só uma compreensão minha, parece que a gente não precisa mais estudar, né? A gente já sabe tudo aquilo que precisa para viver. E a vida fica tão pequena quando a gente pensa isso, porque daí a gente não descobre mais possibilidades. Alguém na minha idade, por exemplo, se eu pensasse isso, eu juro para você, já teria desistido, né? Porque se eu não imaginar que eu tenho outras coisas para compreender, aprender com toda a idade que eu carrego nas costas, então o que eu faço aqui? Nada. Porque ninguém depende mais de mim, né? Enfim, coisas desse tipo. Mas não, o conhecimento é aquilo que amplia, que abre a nossa cabeça. A gente não valoriza. Né? A gente valoriza, haja visto a situação da escola dominical que a gente enfrenta, né? Na igreja metodista, por exemplo, né? A ênfase menor, poucos grupos, poucas classes e tal, porque é para pensar, porque é para sentar e ouvir, porque é para... Então, isso é uma atividade pouco. Bom, dizendo só isso para falar do quanto que a questão da obra aberta exige que a gente pense que a gente pode interpretar de modo diferente determinadas coisas, né? Divaldo acabou de fazer o exercício, e esse texto de Tiago que ele deu, para quem leu a lição, é o texto que abre a nossa lição de hoje, né? Timóteo, desculpa. Estima, não é Tiago, é Timóteo. Então, ele abre exatamente reforçando aquilo que o Edivaldo está tentando dizer, que não deveria ser a nossa forma de pensar. Quer dizer, antes de afirmar isso, ou de repetir isso que o texto bíblico diz, a gente precisaria estudar um pouco melhor e entender qual é a intencionalidade do texto. Né? Bom, foi isso, assim, para falar, dizer que a gente já está bem atrasadinho de horário, mas está tudo certo. A gente ainda pode fazer uma ou outra interferência aqui, né? Não sei quem quer falar. Temos aqui a Vitória, temos a Elaine, temos a Maria José e o André em casa. E temos aqui a Sheila que chegou, estamos saudando ela, não é? A Ivonete, a Luciana, a Darlene, o Rui, Paulo e Joanice. Cada um falando um minuto, já todo mundo pode falar e a gente fica no horário. Estou brincando aqui. Vamos lá. Quem quer dizer alguma coisa? Fábio. A Ivonete. Só um momentinho.
Deixa eu só lembrar, eu imagino que quando a gente fecha a Bíblia, faz essa leitura fechada, nós estamos tentando interpretar a Bíblia ao modo judeu, ao modo daquele povo. Aí a gente está querendo, as pessoas exigem, a igreja, né, algumas igrejas exigem de nós que tenhamos aquele comportamento, porque quer que a gente seja igual a eles, mas nem eles existem mais. Né? A cultura também judaica já mudou, né? Aquela cultura já mudou, já não é mais a mesma, né? Não, todo mundo ouviu em casa? Na verdade, é claro, né? A gente não pode fechar entre os judeus, mas no exemplo que Edivaldo leu e na explicação sobre esse texto de Timóteo, fica isso, que é uma interpretação fechada, né? Amarrada, legalizada, vamos dizer assim, uma interpretação legal desse conceito que não permite uma abertura maior. Né? Isso é muito ruim. Vamos lá, o que mais? Acho que está todo mundo atônito com a sua explicação, Edivaldo. Mas não vamos perder tempo. Vamos lá. Quem tem alguma interferência para fazer? Paulo, Janice. Oi, Oi, quem? Elaine, tudo bem? Elaine, vai. Não, eu só queria agradecer mesmo. Eu estou atordoada, realmente. E, inclusive, eu joguei uma pergunta ali, Edivaldo, se você pudesse escrever o nome do último filósofo citado, o norte-americano, que eu não consegui achar pelo. Acho que eu escrevi alguma coisa errada. Mas, assim, Pelo... muitas referências eu adorei, gostei muito. Eu agradeço. Mas agora eu preciso uma semana de reflexão. Hum? O povo aqui está dizendo, como assim? Só uma semana, Elaine? Ah, Eu só acho que é mais. uma Edivaldo semana, tem... é uma semana Ó, dos nomes, né? Que eu vou ter que procurar todos os nomes. Mas a Vitória está dizendo aqui que ela está aqui comigo. O que que é, Vitória? Ah, sim. A Vitória está querendo se você pode compartilhar o roteiro da sua apresentação, se você tem um roteiro, porque daí fica mais fácil depois para fazer o estudo. eu até já me antecipo aqui dizendo que acho que ele não tem roteiro nenhum. Tá, é só se ele inversar a cabeça, ele pode inversar a cabeça. Vai, Edivaldo, fala. Ah, mas não está te ouvindo. Não tá ouvindo, peraí. Elaine, na verdade, eu tenho os tópicos dessa formulação que eu fui fazendo, e, enfim, mas eu posso reorganizar um pouco esses escritos que eu falei, e posso passar para a Rosa, e a Rosa pode depois disponibilizar no nosso grupo. Eu estou Não, a colocando. gente não quer te dar trabalho, não, mas se tiver só Não, os tópicos, é só para a gente usar as referências depois e também a gente pode assistir a aula depois, né? Com calma, assim, isso. de novo. Em seguida já prepara essa semana, a gente já coloca lá. Como na semana que vem nós vamos entrar com outro conteúdo, que é o conteúdo da Lene, que eu avisei no início, então a gente tem 2 semanas para reouvir, né? Essa aula de hoje e as anteriores, que elas são todas interconectadas, assim, né? Tá? Tudo bem? Uhum. Mais alguém? Então, já manda atenção, vamos caminhando já para o final, gente. E, de novo, agradecendo, Edivaldo, eu tenho certeza que todos nós estamos assim com a mesma sensação, né, de que ele traz ele ilumina, né, a compreensão. A lição tem um certo limite, a lição de hoje, quem leu, sabe, ele abre essa possibilidade toda de repensar sob um ponto de vista bem mais ampliado. Então, agradecer isso e dizer exatamente isso, que é legal se a gente puder, nesse período, agora dar uma ouvida nas outras aulas, que daí na semana que vem, no dia 16, então o Edvaldo vai dar a última aula, que é a quinta aula dessa unidade, e vai fazer já uma retrospectiva, né? Vai fazer uma amarração de todas elas. Tá certo? E na semana que vem, que é dia 9, então a Daline começa já a lição que é de número, depois eu vou colocar lá para nós,
que é de número 6, que é A Bíblia Merece Confiança, que, de certa maneira, ela está aqui dando risada, gente, para o pessoal de casa entender. Porque exatamente no fundo é a continuidade, no fundo é uma continuidade, né? E ele pega depois no dia 16, tá certo? Então, Perfeito. ó, uma boa semana para todos nós, que Deus nos abençoe e nos guarde. Fico muito feliz com a presença da Vitória hoje, com a presença da Sheila hoje, que são queridas, duas queridas nossas que por algum tempo não estiveram conosco, e a gente fica feliz com isso, né? Como elas, outras pessoas não têm estado conosco. Então, de novo, meu apelo sempre permanente, né? De que todos nós estejamos orando uns pelos outros, em especial para aqueles que não estão conosco aqui, e ao mesmo tempo que todos nós estejamos tendo a iniciativa de ligar para um colega, para outro, né, querido, dizendo, a gente sente a sua falta, venha, está sendo legal e tudo, que isso sempre nos ajuda e isso faz com que a família, né, que a gente constitui na comunidade demonstre o seu cuidado e o seu zelo, o seu afeto uns pelos outros. Tá certo? Boa semana, então. Deus abençoe a todos nós. Obrigada de novo, Edivaldo. Abraços a cada um, a cada uma. Fiquem bem.